Toda escritura, ela é útil para o ensino. Nós iniciamos há 2 semanas o livro de Filemão e hoje, de forma bem resumida, desejo tentar finalizar. Esse livro daria para pregarmos em várias mensagens, mas dividi em 2 na congregação Moriá. E hoje então trago a segunda, a igreja Ebenezer também. Filemão, vamos iniciar lendo os versos 8 a 14. Diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos por esse tempo e por esse espaço. Nós queremos pedir a ação do Teu Espírito nesse momento tão santo e tão solene, a pregação da Tua palavra. Dirige o Teu dispenseiro, dirige também os nossos corações, afasta o sono, a distração, a conversa, o desinteresse, o celular ou qualquer outra coisa que não seja reverente diante desse momento. Que os nossos ouvidos estejam atentos às Tuas palavras e possamos entender da forma correta, transmitir da forma correta, entender e aplicar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. O título à mensagem é o mesmo título ao livro. Eu coloquei ajudando um irmão ofendido a perdoar um irmão ofensor. Todas as vezes que nós ouvimos na palavra de Deus sobre perdão, sempre nós lembramos de passagens que são referências para nós. Mateus 18 é uma passagem de referência quando trata sobre perdão. Nós ouvimos a expressão 70 vezes 7 e sempre vamos associar a perdão. Mas todas as vezes que os irmãos ouvirem sobre a necessidade de perdoar, eu indico para que os irmãos indiquem e leiam Filemão. É um livro muito precioso, é o menor livro que Paulo escreveu, menor, mas tão poderoso, com uma mensagem tão rica, que eu quero tentar aqui resumir em poucas palavras para nós. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, uma casa alugada, onde ele recebe pessoas, e ele recebe notícias sobre as igrejas, e à medida que ele toma notícias de situações, de problemas, ele escreve algumas cartas. Nós temos 4 cartas chamadas cartas da prisão. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, que é praticamente uma miniatura do livro dos Efésios, e nós temos Filemão ainda, Filipenses e Filemão. E a carta de Filemão, ela está muito relacionada com a carta dos Colossenses. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1 e versículo 7, nós temos a informação de que Epáfras, ele está com Paulo em Roma, na Itália, na prisão. Epáfras, ele é um missionário que ajudava Paulo, e ele então viaja
para falar com Paulo. Entre outras coisas, que Epáfras ele fala para Paulo, fala sobre os perigos que está circulando a igreja dos Colossenses. E aí nós temos um texto belíssimo, cristológico, no texto de Colossenses. Também nós temos no capítulo 4 de Colossenses, Paulo dizendo que estava enviando Tíquico com uma carta aos Colossenses, e ao lado de Tíquico estava enviando Onésimo. E a expressão que está lá no texto é que ele é de vós, ele é de vocês, ele é dos vossos. Então nós conseguimos enxergar essa relação entre Filemon, Onésimo, Colossenses, a igreja de Laodiceia, Herápolis, aquela região da Ásia Menor. E no finalzinho de Colossenses capítulo 4, nós temos então Paulo dizendo que não deixe que Arquipo, ele deixe de realizar o seu trabalho, ou o seu chamado, dando a entender que Arquipo tinha uma posição de liderança, ou ele era o pastor da igreja. Epáfras, o seu fundador, e agora Arquipo seria o seu atual pastor. Essa relação de Colossenses com Filemon eu estampo aqui para os irmãos, mas olhando para Filemon, capítulo 1, verso 1, nós observamos que Paulo e Timóteo escrevem essa carta a amado Filemon e colaborador. Dois adjetivos Paulo utiliza para falar de Filemon: amado e colaborador. O princípio que eu utilizei na mensagem anterior é que Paulo está ajudando, mas Paulo está ajudando com sabedoria. E como Paulo faz? Ele inicia um contato, a sua carta, uma tratativa, com sabedoria. Paulo, ele estima, ele fala a Filemon do seu valor. Paulo, ele saúda, no verso 2, Áfia e Arquipo. Pode ser a esposa de Filemon e pode ser o filho, como também não pode. Mas o fato é que Paulo saúda Filemon, Paulo saúda essas duas pessoas. Aparentemente, realmente, Paulo está saudando a esposa de Filemon e o filho de Filemon. E a igreja, no verso 2, que está em tua casa. Paulo, ele não é direto. Paulo, ele inicia uma tratativa com muito cuidado. E ele dá, então, graça e paz a todos. Dos versos 4 a 7, que nós vimos anteriormente, Paulo enfatizou qualidades de Filemon. Verso 5, do teu amor e da fé que tens. Verso 6, da tua fé. E no verso 7, conforto no teu amor. A expressão de encorajamento, de que Filemon tinha virtudes que estavam sendo exaltadas. Mas a palavra que mais chama a atenção nessa primeira parte é no verso 6. Para que a comunhão. Essa palavra é koinonia. Essa palavra aqui significa compartilhamento ou participação mútua. Paulo estava expressando oração, dizendo que nós somos unidos em Cristo. Nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados por causa de Cristo. Então, o que nos une, o que nos ajunta é Cristo. Então, eu oro para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Revisando então a mensagem anterior, eu inicio esta mensagem dizendo que Paulo, ele ajuda Filemon com sinceridade. Eu destaquei 3 palavras para facilitar o nosso entendimento. Primeiro ensino que Paulo ele passa a Filemon é que o perdão é uma obrigação. Isso está no verso 8. Pois, bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ordenar, passar uma ordem.
apesar de uma boa relação, Paulo ele era um apóstolo, ele tinha autoridade e ele está expressando: Filemon, eu poderia te ordenar algo. O verso 14 endossa o que estou dizendo. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. A ordem no verso 8 e a palavra obrigação no verso 14. O que Paulo se referia? O que ele poderia ordenar Filemon fazer? Verso 9 diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a mim. Nós estamos dentro de uma história onde Onésimo ele é um escravo. O texto relata que algum dano foi praticado por Onésimo ao seu senhor, a Filemon. Era comum que crentes e a sociedade tivessem escravos naquela época. Muitos indicam que Onésimo roubou a casa do seu senhor e fugiu. Aquilo era uma ofensa muito grave para aquela época. O dono do escravo, ele poderia torturar o escravo que fosse achado. Havia um grupo chamado caçadores de escravos, que eram fugitivos. O dono dos escravos poderia colocar uma marca quente no seu corpo, e dependendo do caso, o dono do escravo poderia levar aquele escravo até a crucificação. Naquela sociedade, um escravo ele era uma propriedade de alguém. Ele não era alguém livre. Ele precisava fazer a vontade do seu senhor. Nós temos então Filemon, que foi afetado. E aí muitos indicam que Onésimo ele sai da região onde estava, em Colossos, na Turquia, e ele viaja para Roma, porque muitos escravos viajavam para Roma. Diziam que a população de Roma era constituída de 2/3 de escravos. Então, misturado entre os escravos, ele ficava um pouco mais seguro. Mas, no entanto, nós observamos que Onésimo ele estava na mesma prisão que Paulo. Quem assistiu o filme Paulo da Netflix vai lembrar que enquanto Paulo ele estava em prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, mas as suas visitas ficavam presas temporariamente, ou eram presos voluntários. Então Onésimo, ele procura Paulo, Onésimo, ele fala para Paulo o que aconteceu, e agora Paulo está tentando ajustar uma situação que para nós parece muito fácil, mas para aquela época era muito difícil. Paulo está preparando o caminho para Onésimo voltar e então restaurar o que foi quebrado. E Paulo está fazendo isso com todo cuidado, mas a sabedoria foi o ponto da mensagem anterior, e nessa mensagem eu expresso que Paulo está agindo com sinceridade. Paulo está dizendo: eu poderia dizer, Filemon, você é obrigado a perdoar Onésimo. Filemon, apesar de ter sido gravíssimo, o seu dever é perdoar. Mas eu estou solicitando a você, porque você é um crente, Filemon, e eu espero que você entenda o que significa ser um crente e o que representa o perdão para um crente. E então eu prefiro que você faça isso de livre vontade. É muito belo e é isso que está acontecendo. Mas por quê? A pergunta que eu fiz para mim é: por que Paulo ele tem o entendimento de que perdão é obrigação?
Ele recebeu isso de quem? Como ele chegou a essa conclusão? Para fortalecer esse ensino, eu quero levar os irmãos aqui a Mateus capítulo 6. Paginem comigo para a gente lembrar que perdão é obrigação dos crentes. A nossa vida, ela já nasce, o nosso cristianismo, predisposto a perdoar. E nós vamos passar por problemas graves, problemas simples, mas sempre o perdão será uma ferramenta extremamente necessária para nós. Mateus 6, 14 e 15. Nós estamos no contexto de uma oração dominical. E diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Passando para Marcos 11, versos 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26 diz: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E agora, Lucas 17, esse é um texto clássico sobre perdão, assim como Mateus 18, Lucas 17 é seu páreo, e nós temos algo muito grande nesse texto. Não vou ler todo, seria do 3 ao 10, mas eu vou ler apenas o 10, e os irmãos vão lembrar do seu sentido. Diz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A palavra ordenado aqui no texto e a palavra devíamos fazer está se referindo a perdão. Quando você é um crente firme no Senhor Jesus Cristo, que consegue ser ofendido e perdoar, você não é um super crente, você é apenas um crente, e você não fez mais do que a sua obrigação. Exemplificando isso, já que estamos em Lucas 23 e 34. Nós vemos Jesus. Ele é a referência para nós, ele é o modelo para nós. Contudo, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Jesus, ele pediu que o Pai perdoasse os seus malfeitores, mesmo ele estando numa carga de tensão, de provação, de sofrimento. Muito Jesus sofreu, mas um dos brados, um dos 7 brados da cruz, uma das 7 expressões, 7 orações de Jesus, é justamente voltada para o perdão. Nós então entendemos que Paulo sabe que a mensagem de Jesus é o perdão. O perdão sempre será uma obrigação para todos nós, do Jonatas até o mais velho aqui. Todos precisamos caminhar no perdão. Paulo entendeu tanto isso, eu vou apenas citar, mas Paulo, ele mesmo sendo muito perseguido e ele passando por várias dificuldades, ele falou sobre perdão na carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses e a tantos mais. Eu destaco também que até o explosivo Pedro, ele ensinou o perdão,
em 1 Pedro capítulo 2, em 1 Pedro capítulo 4. Então, toda a Escritura, ela trata sobre perdão. Quando, então, Paulo ele fala a Filemon, eu poderia te ordenar, você poderia me atender por sua obrigação. Paulo então está ensinando com sinceridade. Você tem um dever, você tem uma responsabilidade de perdoar o seu irmão Onésimo. E aí até um trocadilho, porque o nome Onésimo significa inútil. A palavra ônus e bônus, ela nos lembra coisas ganhadas e coisas perdidas. O nome Onésimo significa inútil. E aqui Paulo está dizendo no verso 11, ó, antes ele foi inútil para você, ele falhou com você, ele realmente lhe deu um prejuízo, ele lhe trouxe talvez vergonha e algum dano. Não sabemos se Onésimo ele era responsável por tarefas de produção e a sua saída interferiu a produção de Filemon, ou se ele era o responsável da casa, então ele tinha acesso aos bens da família e ele então roubou os bens, mas algo grave aconteceu. E aí o que Paulo está intercedendo é dizer, Onésimo antes, ele não era útil para você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Onésimo, ele agora é diferente. Eu abro um parêntese aqui, irmãos, para a ideia do discipulado. Esse livro, ele também nos ajuda a entender o discipulado, viu, irmão Mete? A ideia de ajudar um novo na fé, mas ajudar um veterano na fé. Paulo está dizendo, Onésimo, você tem uma responsabilidade a cumprir, você tem um preço a pagar. E é onde nós chegamos aqui na segunda parte da mensagem. A segunda parte da mensagem, depois de dizer que o perdão é obrigação, o segundo ponto é dizer que o perdão é oneroso. A palavra oneroso, ela indica prejuízo. Toda vez que há um pecado, há um dano, há uma perda. Sim, há um problema. Alguém sempre vai perder. Quando não, todos. Ou quando não, muitos. Então um preço precisa ser pago pelo pecado. E aqui no texto de 15 até o 20, é a segunda divisão aqui do livro, nós temos essa expressão de que o perdão ele é oneroso. Verso 18, olhe comigo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo está falando sobre um dano, Paulo está falando também sobre alguma perda, e Paulo está dizendo, a minha conta vai pagar. Agora o verso 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a mim mesmo. A expressão pagar e a expressão dever indica que existe uma dívida. O pecado, ele traz, sim, prejuízo. Eu separei aqui que todos os envolvidos perdem. Todos os envolvidos pagam preço. Olha só, o ajudador pagou o preço. Quem era o ajudador? Paulo. Paulo estava onde? Paulo estava em Roma, preso. Paulo fundou a igreja dos Colossenses? Não. Quem fundou foi Epáfras. Mas Paulo agora está mediando uma causa que, aspas, na teoria não era sua. Paulo está pagando um preço porque existiu pecado. Paulo escreveu a carta e ao invés de ordenar o perdão, ele solicitou encarecidamente como se fosse ele. Veja comigo o verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse
a mim mesmo. E o verso 20. Se sim, irmão, que eu receba de ti, do Senhor, este benefício. Reanima o coração em Cristo. É como se Paulo tivesse um crédito com Filemon. Paulo está gastando esse crédito agora. Paulo está dizendo, faz isso, recebe ele como se fosse eu. Se tu me deves algo, e aqui a expressão no final, no verso 19, essa expressão Paulo lembra que que Filemon deve alguma coisa a Paulo. E agora é como se ele estivesse quitando. Agora eu uso o meu crédito, então receba Onésimo, perdoe Onésimo, eu estou então pagando esse preço. Se tiver mais algo que Onésimo fez, eu, Paulo, eu vou pagar. Quem ajuda vai também pagar um preço. Paulo correu o risco de quê? Naquela época, irmão, sabe o que acontecia com quem recebia e acolhia um escravo fugitivo? Sabe o que a lei romana dizia? A lei romana dizia que quem recebesse, quem acolhesse, quem desse guarida a um escravo fugitivo, ele se tornava detentor da dívida do fugitivo. Naquela hora, ao Paulo interceder a Filemon por Onésimo, ele corre o risco de não ser compreendido, de não ser aceito, de Filemon se chatear com ele, mas de ainda assim, de ele então ser responsável pela dívida de Onésimo. Estão entendendo aqui como o pecado era de Onésimo e a situação era dele e Filemon, mas Paulo entra e Paulo paga um preço? E agora, Onésimo, o ofensor, ele pagou um preço. Qual foi o preço? Onésimo foi enviado para se apresentar ao seu Senhor e aos Colossenses. Verso 12 a 14. Olha o que diz. Eu tu envio de volta em pessoa, ou eu envio Onésimo de volta, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria que Onésimo ficasse comigo, aqui em Roma, na Itália, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Paulo, ele está dizendo, Onésimo, ele vai até você. Por quê? Ele é o ofensor. Ele tem que pagar um preço. Ele tem que ser responsável e arcar com consequências. Não era simplesmente Paulo interceder por Onésimo, sem Onésimo fazer nada. Onésimo também precisava pagar o seu preço. E aí você imagine, temos duas hipóteses. Na primeira hipótese, Onésimo ele sai da Turquia e vai para a Itália para poder pedir a ajuda de Paulo, esperando que Paulo o ajude, que Paulo o recomende, que Paulo fique com ele, cuide dele e fique lá bem, e morreu a história. Na segunda hipótese, Onésimo ele viaja fugindo, de alguma maneira ele é preso e está na prisão, coincidentemente com Paulo. Nas duas hipóteses, o foco é que Paulo diz, você tem uma dívida a pagar, você tem que voltar para a Turquia, você deixou uma situação mal resolvida lá, você precisa restaurar, restabelecer aquela situação, você precisa pagar o preço também. A imagem que eu tenho de Onésimo é a mesma imagem de Urias. Urias recebeu a carta, e a carta dizia para o comandante, coloca Urias na frente de batalha que tiver mais quente. Onésimo poderia estar pensando, rapaz, eu ainda quis fazer a coisa certa, e agora eu estou voltando com uma carta na mão, para entregar para o meu Senhor, que deve estar com ódio de mim. A cena para Onésimo era uma aflição. Ele teria medo por sua própria vida.
mas era algo que ele tinha que fazer. E Paulo não disse, não faça isso, que eu vou só interceder por você à distância. Não. Paulo disse, você precisa pagar o preço. E a terceira e última, o ofendido pagou o preço. Quem é o ofendido aqui na nossa história? Filemon, o senhor do escravo fugitivo. Como Filemon pagou o preço? Filemon ele foi ensinado a entender a situação, o contexto maior, os propósitos maiores e verem as coisas de outra maneira. Verso 15 e 16. Pois acredito que que Onésimo veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo diz, ele foi afastado de ti. Olha só, Paulo trabalha os trocadilhos. Ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele foi afastado de ti, mas agora ele é aproximado. E para que de uma vez por toda, nunca mais se aparte. Nunca mais ele fale com você. Nunca mais vocês tenham a mesma situação repetida. Aqui, o senhor dos escravos deveria abrir mão do seu poder de fuzilar o seu escravo e praticar o perdão. E Paulo ele faz um pedido extremamente ousado. Eu não quero que você receba ele como seu escravo. Eu quero que você receba como um irmão em Cristo. Ele foi convertido. Ele agora foi transformado por Jesus. Agora sim, ele vai viver para Deus. Esse é o pedido. Alguns dizem que Paulo ele está só pedindo para receber o escravo de volta. Outros estudiosos dizem que Paulo disse não. Para que na sociedade, na igreja de Colossos, para que não fique uma imagem, liberta esse escravo. A ideia é que Filemon, ele era dono de muitas coisas. Um escravo não faria falta. Então, Paulo está fazendo um pedido ousado. Das duas formas, recebê-lo como escravo ou não ser mais um escravo, o que Paulo queria era que Filemon perdoasse Onésimo. Era isso. Nós vimos aqui que quando um peca, todos os envolvidos pagam preço. Adão e Eva pecaram. Todos os homens pagaram. Deus, Pai, enviou o seu Filho. Deus, Filho, se humilhou assumindo a forma humana e foi pendurado numa cruz, objeto de vergonha e dor pelo pecado de Adão e Eva. A terceira e última parte é que o perdão é a obediência. Isso está no verso 21. Diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Certo da tua obediência. Farás mais do que eu estou pedindo. E nesse momento eu lembro de Mateus 18. Mateus 18, sim. Eu lembro da parábola do servo incompassivo. Alguém que tinha uma dívida enorme. Disse, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E ele recebeu perdão das suas dívidas, ficou aliviado, não seria mais preso, sua família não seria mais arrancada. Mas este mesmo que foi perdoado, ao ter um conservo com uma dívida bem menor, ínfima,
pegou ele e não o perdoou sua dívida, mesmo quando ele disse as palavras-chave: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Aquele primeiro senhor então diz: eu te perdoei de uma dívida imensa, incalculável, e você não consegue perdoar uma dívida pequena. Deus nos perdoou de uma coisa que nunca nós poderíamos nos salvar, do inferno. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos. Os nossos pecados nos afastavam, nos separavam de Deus. Aí Deus enviou Jesus. Jesus morreu numa cruz, humilhado, pendurado, sangrando, sofrendo por mim e por você. Uma expiação. Alguém precisava pagar o preço. E Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Aí sabe o que é que o nosso Senhor espera? Perdoe os seus irmãos. A dívida que eles têm para vocês é pequena diante do pecado eterno que vocês tinham para com Deus. Não guardem as suas mágoas, as suas amarguras, os seus bloqueios, os seus duelos. Perdoem, porque perdão é o Evangelho, perdão é cristianismo, perdão é o fruto da nossa vida. Se nós espremermos essa palavra, sairá sangue, e sairá sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Eu finalizo com 3 aplicações apenas. Digo para os irmãos: se prepare para em algum momento da vida, para que você seja Paulo, para que você ajude irmão ofendido a perdoar irmão ofensor, para que você ajude o irmão ofensor a fazer o que tem que fazer com o irmão ofendido. A segunda: se prepare para em algum momento da vida você seja igual Filemon, para que você perdoe a quem lhe tem ofendido, como a Bíblia determina. E terceiro, se prepare para em algum momento da vida você seja igual a Onésimo. Arrependa-se, reconheça seus pecados, peça perdão, entenda as consequências e mude. Que o Senhor trabalhe na minha vida, que o Senhor trabalhe na sua vida. Eu, irmão Vitor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou Paulo aqui, eu sou um Onésimo da vida também, que tenho pecados, que eu ofendo as pessoas, às vezes querendo, às vezes não querendo. Nós precisamos viver o perdão. A igreja Ebenezer precisa viver o perdão. A sua família precisa viver o perdão. Todas as músicas que nós cantamos, elas não terão sentido, elas não terão efeito, se nós não resolver a mágoa, a amargura, o problema que eu tenho com alguém. Problemas são possíveis, acontecem, mas precisamos resolver. Mas precisamos de humildade para isso. Que Deus então nos dê dessa humildade para resolver os nossos problemas. Senhor Deus e Pai, eu agradeço por Tua palavra, agradeço por esse livro especial para todos nós, o livro de Filemon. Eu peço que o Senhor trabalhe na nossa vida, peço que o Senhor nos ajude a praticar o Teu ensino, a praticar a Tua palavra. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.